Olá, sejam todos bem-vindos à apresentação do trabalho, a responsabilidade das instituições financeiras perante o consumidor por omissão diante de fraude bancária praticada por terceiros. Eu me chamo Agnes Paola Baldos Imovski, eu sou aluna do curso de Direito da UniOeste do 5º ano e eu sou autora desse artigo juntamente com Otávio Augusto Baldo, que é bacharel em Direito também pela UniOeste. Tradicionalmente, a jurisprudência brasileira defende que a instituição financeira não pode ser responsabilizada por fraude bancária praticada por terceiros. E esse entendimento ele é fundado naquela lógica de que, por se tratar de um fortuito externo, não existe um nexo de causalidade entre a conduta da instituição bancária e o dano que é suportado pela vítima da fraude, no caso, o consumidor. Então, nos julgados mais recentes, a gente percebe que continua se reconhecendo a impossibilidade de responsabilizar a instituição financeira pelo cometimento da fraude, mas a gente começa a responsabilizar essa instituição quando ela se omite diante de uma fraude cometida, o que demonstra uma grande abertura, né, uma grande amplitude na defesa dos direitos do consumidor. Então, levando tudo isso em conta, o objetivo do nosso trabalho é comparar os diferentes entendimentos jurisprudenciais acerca da responsabilidade da instituição financeira diante de uma fraude bancária que é cometida por terceiros e também demonstrar o surgimento de um novo entendimento jurisprudencial sobre o tema, uma nova corrente. Então, para começar, a gente fala um pouco do serviço defeituoso, que, de acordo com Tartucci, ocorre quando não é fornecida a segurança que o consumidor espera da instituição, e isso acaba causando outros danos além do próprio serviço como bem de consumo. A partir disso, então, tem se questionado atualmente a responsabilização das instituições financeiras por falha na prestação de serviço nos casos em que a instituição se omite frente ao consumidor vítima de fraude por terceiros. Então, a gente não discute a responsabilização do banco pela fraude em si, mas sim por ter negado uma assistência ao consumidor que poderia ter sido prestada aí de diversas formas, inclusive por meio do bloqueio das transferências na conta dos fraudadores. Então, antigamente, a gente tinha aí como um exemplo de jurisprudência esse daqui, né, que a gente está expondo, onde se entendia que a fraude praticada fora do âmbito de operação bancária ou fora de agência bancária constituía um fortuito externo, razão pela qual não se poderia atribuir uma responsabilidade à instituição financeira. E como exemplo dessa nova corrente jurisprudencial, a gente tem esse exemplo aqui, né, uma sentença onde a instituição financeira foi reconhecido que ela não possui responsabilidade sobre a fraude em si, mas ela responde pela omissão, motivo pelo qual ela acaba tendo que indenizar o consumidor. Então, aqui nós temos mais um exemplo de acórdão, onde houve a condenação de duas instituições financeiras, inclusive de forma solidária, em razão da inércia diante de um pedido de bloqueio feito pelo consumidor de uma transferência bancária que foi realizada mediante uma fraude externa. Então, foi entendido que as instituições elas falharam na falta de adoção de cautela para a abertura da conta corrente que serviu de instrumento para a fraude. Então, a partir disso, a gente pode ver que antigamente a gente tinha uma aplicação literal da súmula 479 do STJ, que dizia que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. E atualmente a gente tem a responsabilização da instituição financeira com fundamento da omissão, mesmo nos casos em que o fortuito é externo. Diante de tudo isso, a gente pode perceber que existe uma ampliação da aplicação da súmula 479 do STJ, e isso acaba responsabilizando as instituições financeiras, mesmo naqueles casos de fortuito externo, quando existe, é claro, uma omissão dessa instituição diante da comunicação de fraude por parte do consumidor. Então, esses julgados recentes, eles demonstram um nítido avanço na defesa dos direitos do consumidor, reconhecendo o nexo de causalidade entre a inércia das instituições financeiras em caso de fraude e o dano causado para o consumidor. E essa mudança, ela evidencia uma maior preocupação do Poder Judiciário com a segurança oferecida pelos bancos nos serviços ofertados e também com a tutela dos direitos dos consumidores, né, das instituições, dos serviços prestados pelas instituições financeiras.